afinal, a filosofia pôs fim aos mitos? Enfim, eu sou Felício Molinari e este é o Filosofia Explica de hoje. Muita gente se pergunta se a filosofia realmente pôs fim aos mitos. Afinal, a filosofia, como é explicado em vários manuais, ela nasce ali do rompimento gradual com a explicação mitológica, aquilo que muitos dizem de a passagem do mito ao logos. Mas será realmente que a filosofia ela pôs fim ali à explicação mitológica? Ou será que ainda existem mitos hoje em dia? Enfim, essa sugestão, esse tema de vídeo, foi uma sugestão do nosso companheiro, tem aqui anotado, Felipe Franco, que deixou essa questão, esse tema de vídeo aqui no nosso canal no YouTube, aqui nos comentários. E eu até convido você, caso você tenha alguma sugestão de vídeo, você pode deixar aqui nos comentários, ou então ir lá no meu Instagram, lá a gente pode conversar de forma mais direta, mais espontânea, enfim, mais livre. Mas enfim, é isso, chega de papo. Então, respondendo aqui ao Felipe Franco e a todo mundo que tem essa dúvida, vamos lá então entender melhor se a filosofia realmente pôs fim aos mitos ou se ela não pôs, e se não pôs, o que ele representa hoje. Na verdade, essa ideia de que a filosofia pôs fim aos mitos, ela não é nova, né? Ela vem já permeando toda a filosofia desde a Idade Moderna, né? Tanto os mitos quanto a explicação metafísica, que a gente chama também, né? Muitos acreditam que a filosofia, a filosofia acabou com a metafísica, com esse discurso do suprassensível e tal, e isso ainda mais solapado com o avanço ali do positivismo, do discurso científico ao longo do século XVIII, XIX e obviamente do século XX. Mas o que a gente tem, né, é que não é bem assim. Né? Há uma confusão, isso é um tema para um vídeo de uma outra hora, a gente pode ver que não é bem assim, já em Platão, que usa do recurso do mito, por exemplo, várias vezes de forma alegórica ou para explicar algo que a razão não alcançava. Né? Mas isso é um tema para uma outra hora. O que a gente tem hoje, e isso vários mitólogos apontam, é que primeiro, para a gente tentar entender aí se a filosofia acabou ou não com o mito, é entender o que é o mito em si, o que normalmente aqui a gente está chamando de mito. Que com certeza não é essa expressão usual que as pessoas normalmente dão, associar mito com lenda ou mito com algum presidente aí, que de mito realmente não dá para entender muito bem. Mas a gente deixa essa discussão para lá e vamos dizer aqui o que é mito. Mito, então a gente entende aqui na filosofia, para a gente comparar e separar mito de filosofia, mito é aquela explicação, aquela narrativa que tem seu fundamento na fé. Ou melhor dizendo, é uma estrutura narrativa de história, né? Uma narrativa, ela narra uma sucessão de fatos. Isso é diferente, por exemplo, da filosofia, que ao invés de narrar um fato, argumenta, usa de argumentos, sobretudo argumentos racionais, para chegar à conclusão. Então a gente tem aqui duas estruturas completamente diferentes. Uma narrativa baseada na fé, ou nos costumes, muitas vezes, e outra, que é a filosofia, baseada na argumentação lógica, na argumentação racional. Então, partindo do pressuposto que o mito é uma narrativa baseada na fé, a gente pode dizer que o mito hoje ele acabou, que a filosofia acabou com o mito? Primeira coisa que a gente pode dizer aqui é que não. Que as pessoas normalmente têm dificuldade, quando a gente fala de mitologia, elas pensam em mitologia nórdica, em mitologia grega, mas esquece que há muita mitologia dentro do cristianismo. É porque normalmente as pessoas tendem a associar cristianismo à teologia e não à mitologia. Mas isso é uma visão preconceituosa dentro dos estudos. Mas Felício, então você está dizendo que o cristianismo é uma mentira? Não. Volto a falar, mito não é mentira. Mito tem a ver com uma narrativa baseada na fé. Obviamente, se você tem essa fé, esse mito vai ser verdadeiro para você. Então, só para pegar aqui um exemplo cristão, por exemplo, o que a gente tem é que Adão e Eva, por exemplo, são um mito da criação do homem e da mulher. Um mito, por que é um mito? Porque é uma narrativa, ou seja, conta uma história e essa história a pessoa acredita baseada na fé, não há uma argumentação racional. Da mesma forma, a gente pode falar do mito da Arca de Noé. Porque imagina você pensar racionalmente numa arca que caiba todos os animais, aliás, um par de animal, né? Um macho e uma fêmea dentro de uma arca para se reproduzir depois, e um dilúvio que ocupa todo o globo terrestre, ou sei lá, né? O plano terrestre, dependendo de qual mito você acredita, né? Mas enfim, veja que essas estruturas narrativas, elas são baseadas na fé e não no argumento racional. Isso não faz delas menos verdadeiras, porque a estrutura delas é outra. Mas você não precisa ser religioso
para ver que os mitos ainda se persistem, porque é aqui que muita gente erra. Talvez você seja ateu ou agnóstico e fale, ah não, então para mim o mito morreu porque eu não acredito em nada disso, esses mitos que você está falando, nem na mitologia nórdica, nem na grega, muito menos na cristã, então eu não aceito isso. Mas aí eu trago um grande estudioso, que é o Mircea Eliade, que nesse livro aqui, O Sagrado e o Profano, a essência das religiões, ele tem um capítulo muito bacana, que é o final do capítulo, né? Que ele trata um pouco da questão mitológica na contemporaneidade. É realmente o sagrado e o profano no mundo moderno. Esse é o finalzinho do livro dele. E ele mostra, por exemplo, que há uma estrutura mitológica até hoje. Por exemplo, o mito, a própria religião, a espaço sagrado e profano, ele é diferente por quê? Porque se você pegar uma pessoa religiosa, só para a gente exemplificar aqui, quando ela entra na igreja, ali o espaço da igreja, onde ela cultua a sua divindade, é completamente diferente do espaço que a gente chama de profano, que é o espaço comum. Né? Ali o tempo e o espaço são diferentes. Mas isso também tem pessoas que são agnósticas ou ateias. Por exemplo, a gente não pode falar que quando a gente entra num cinema e apagam-se as luzes e começa um filme, que aquele espaço é o mesmo de quando você está simplesmente caminhando na rua. Alguma mágica mitológica acontece ali que transformam qualitativamente aquele espaço. O exemplo for ruim, então eu posso dar outros exemplos. Às vezes você é ateu ou agnóstico e ainda assim você não comemora ou você não passa muitas vezes a virada do ano, né, o Réveillon, da mesma forma que você passa um dia de março, sei lá, de 23 de março a 24 de março. Não é assim. Então existem cerimônias ritualísticas, até hoje na nossa sociedade, que carregam essa estrutura mitológica, essa estrutura que a gente pode até mesmo chamar de religiosa, ritualística. Seja a passagem de um ano para outro, seja, por exemplo, o fato de uma noiva vestir branco. Ah, mas eu não me importo com isso, Felício. Tudo bem, mas vá lá, peça para a noiva usar outra cor. Ou pior, peça para o marido ver o vestido da noiva antes do casamento, para você ver como que isso ainda é forte na gente. Mesmo não sendo, como eu disse, uma estrutura mitológica ligada à religião. Isso são exemplos de mitos que a gente ainda acredita, exemplo de procedimentos ritualísticos baseados única e exclusivamente na fé. Afinal, aqui não é racional você acreditar que o noivo vai ver o vestido antes, isso vai dar azar. Não é racional você pensar que no dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro as coisas mudam. Mas isso é interessante, porque nós somos animais de linguagem, somos seres de linguagem, ou como diria Heidegger, a linguagem é a casa do ser, e a linguagem também, aí já puxando para o Wittgenstein, é o lugar do significado, da significação do mundo, né? Os mitos da linguagem são os mitos do meu mundo, já diria Wittgenstein, em outro contexto completamente diferente, mas aqui vale para ilustrar uma coisa. Nós significamos o mundo, né? E isso faz parte da essência humana. Então, queiramos ou não, essa estrutura de significação do mundo, de tentar não ver o mundo de uma forma muito crua, ela ainda persiste em nossa sociedade e tenho minhas dúvidas se ela vai deixar de persistir um dia. Mas é fato que ainda essa estrutura mitológica, pelo menos em sua estrutura, se não de forma crua, mas a estrutura mitológica dessas narrativas baseadas na fé, elas ainda persistem. Em um grau menor? Talvez, mas persistem. Tanto no exemplo do cinema, quanto da noiva, quanto do Réveillon, enquanto vários outros exemplos que a gente pode dar aqui. Mas enfim, é isso. Eu espero que você tenha entendido por que os mitos ainda hoje existem e como a filosofia não acabou com eles. Muito pelo contrário, a filosofia aqui só abriu um outro caminho de conhecimento, que é esse conhecimento racional, que por sua vez deu origem a um conhecimento científico e assim sucessivamente, uma riqueza de saberes enorme que a gente tem hoje no mundo. E é isso, se você gosta de filosofia e gosta de mitologia e gosta de conversar sobre arte e cultura em geral, e gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal, pois toda semana nós temos aqui 2 vídeos novos para você. E é isso, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau, até a próxima.